Vamos para a aula 1, então, do curso de Introdução ao Corra. Bom, aviso importante, esse curso aqui é todo baseado no guia do usuário do Corra, produzido pelo Edict, que é esse guia aqui, ó. Tá? Esse aqui é o meu impresso, né, mas a gente também tem a versão digital, que está disponível gratuitamente. O Edict também disponibiliza uma wiki e um fórum sobre o Corra. Eu vou deixar todos esses links de acesso aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, queria dizer que eu estou bem feliz porque muita gente entrou em contato pedindo informação sobre o curso. Então, nosso objetivo de atender muitas pessoas, né, muitos bibliotecários, está sendo cumprido. Se você está gostando, clica no gostei aí que a gente faz esse vídeo chegar para mais pessoas ainda. Bom, eu creio que a tarefa de instalação e configuração do Corra é do pessoal de TI, mas eu acho que qualquer bibliotecário, qualquer pessoa tem condição de fazer a instalação e configuração do Corra baseado nesses passos que eu vou apresentar aqui nessa aula. É para isso que nós vamos fazer essa aula número 1 aqui. Bom, a recomendação inicial é que a máquina que será o servidor do Corra precisa estar conectada na internet. E, falando sobre recomendação, algumas pessoas me perguntaram na aula 0, quando eu falei que eu não recomendava o Corra. Na verdade, não é isso, né? Eu recomendo fortemente o Corra. Eu considero o Corra um dos softwares melhores que tem para automação de biblioteca. O que eu disse na aula 0 é que um projeto de automação de unidade de informação, ou automação de bibliotecas, envolve vários processos, né? E um desses processos é a instalação do software, instalação e uso do software. Então, eu não posso reduzir um projeto de automação à instalação e configuração de um software e ao uso dele. Um projeto de automação envolve muito mais partes, é isso que a gente fala na disciplina de automação. Bom, vamos sobre o Corra. O Corra é um sistema web, ou seja, tanto quem está na parte administrativa da biblioteca como quem é usuário vai acessar o software via browser, via um navegador web. A sugestão é que o Corra seja instalado em um servidor Linux, preferencialmente uma máquina dedicada só para isso, né, se for possível, e que tenha acabado de receber uma instalação do Linux. Ou seja, é legal que você já formate a máquina, instale o Linux e já coloque ela para instalar o Corra, né? Não que pegue uma máquina que já está com o Linux instalado faz tempo, outros softwares, enfim. Uma máquina com uma instalação recente fica bem mais legal. E aí os usuários vão acessar esse sistema via web. Para o uso de teste do Corra, até para pegar aquela máquina que vocês não usam mais, aquela máquina que está meio deslocada aí, que ela vai servir muito bem, como a gente vai fazer a instalação no servidor Linux, ela vai servir muito bem para como servidor Corra. Eu criei, pessoal, um post no meu blog, o link está na descrição também, para orientar os passos de instrução para a instalação do Corra. Nesse post eu proponho a instalação da versão 19.05 do Corra, que é a versão recente mais estável do software, né? E a gente vai instalar no Linux Mint 19.2 64 bits. Mas eu também testei todos esses passos no Ubuntu 18.04 LTS de 64 bits, ou seja, são essas duas distribuições, essas duas versões de Linux em que eu testei o que eu estou apresentando para vocês aqui. Então, eu sugiro que vocês usem uma dessas distribuições Linux, porque com certeza vocês não vão ter nenhum tipo de problema com a instalação e configuração do software. Para quem nunca instalou Linux, pessoal, minha recomendação é ir até o site lá do Linux, vou deixar a descrição aqui também, deixar o link na descrição, baixar o ISO, né, e gravar um CD ou DVD de instalação do Linux. Aí o que vai fazer? Coloca essa mídia no drive de DVD do seu computador e reinicia ele. E aí o processo de instalação é aquele conhecido next, 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 né, que a gente já conhece, e aí você vai ver que é bem tranquilo de fazer a instalação. Mas tome cuidado, muito importante isso. Esse processo vai apagar tudo que tem no computador. Então, tenha certeza de fazer backup antes do que você precisa. E também tenha certeza que você pode formatar essa máquina, porque senão você vai jogar fora todos os dados que tem nela. Bom, depois do Linux instalado, você pode acessar o blog pelo Firefox, né? Eu vou deixar, para você acessar o blog lá, deixar os comandos todos para poder copiar esses comandos e acompanhar esses passos. E aí você vai abrir um terminal para poder digitar esses comandos e fazer a instalação do Corra. Para poder gravar esse vídeo, eu não estou na máquina que é meu servidor, mas eu estou logado nela via um terminal. Você vai estar na própria máquina utilizando ela. Então, a gente vai seguir os passos e instalar o Corra. Você vai ter o terminal aberto aí e o post do blog para poder ir copiando e colando lá os comandos. Aí vai funcionar bem legal. Vamos lá, então, aos passos, pessoal. Aqui eu estou conectado numa máquina Linux, né? Então, essa máquina Linux é onde eu acabei de instalar o Linux Mint 19.2, e aí eu vou começar a executar os códigos aqui, né, na linha de comando, ou seja, no terminal. Então, o primeiro código
é esse aqui, quando a gente vai começar a preparar a máquina para acessar o Corra, ou seja, para acessar o repositório onde o Corra está. Aqui na primeira vez que eu vou acessar, ele está me pedindo para digitar a senha. Por quê? Porque eu estou executando um comando, né, como se eu fosse um administrador do sistema. Você vai ver que em vários lugares existe o comando sudo, S-U-D-O. Então esse comando ele faz o quê? Ele me permite acessar como se eu fosse o administrador do sistema. Parece que eu preciso da senha de administrador. Né? Então se você acabou de instalar, você vai saber a senha do administrador. Bom, eu vou executar aqui o comando agora sudo apt-get update. Esse comando, pessoal, é para fazer uma atualização. Ou seja, cada vez que a gente mexe no repositório, né, dos programas que podem ser instalados no Linux, a gente faz uma atualização para que ele atualize aqui o Linux. Então, acabou de instalar, eu executo um comando clear para limpar minha telinha aqui. Vamos para o próximo. Eu continuo aqui, ó, adicionando informações para que o meu Linux encontre o Corra. A gente vai dar um sudo apt-get update de novo. Cada vez que a gente coloca uma informação nova, a gente faz aí a atualização. E aqui a gente vai para a última informação de configuração de repositório. Então foi feita. E aí a gente faz mais um apt-get update. Executamos. Beleza, ele já fez então essas atualizações. Eu vou limpar a tela para ficar mais fácil. Vamos para o passo 3 agora, que é instalar o Apache. O Apache é o servidor web, ou seja, o Apache é o responsável por transformar a sua máquina em um servidor web. Então, nós vamos executar o comando e vai começar a executar. Ele vai me perguntar se eu quero realmente continuar, ele vai automaticamente fazer o download do serviço do Apache e fazer, na sequência, a instalação. Pessoal, é muito importante que essa máquina esteja conectada na internet, que essa máquina Linux esteja conectada na internet, para que a gente possa efetivamente, né, baixar, fazer o download dos softwares e, na sequência, fazer a instalação. Então, a gente está fazendo aí a configuração, a instalação do Apache, no caso aqui, o Apache versão 2. Instalado, nós vamos para instalar agora o banco de dados. O Corra utiliza ou MySQL ou MariaDB, né, que é a versão nova aí do MySQL, a versão livre nova do MySQL. Lembrando que o MySQL foi comprado. Então, nós vamos instalar o MariaDB. Nós vamos instalar então o banco de dados, onde o Corra vai fazer a instalação dos dados. Sempre a gente coloca o sim, e aí vai começar a baixar lá dos repositórios do Linux diretamente, e aí fazendo essa a hora que ele faz depois que ele faz o download, ele faz a configuração aí do banco de dados. Esse processo pode ser um pouquinho demorado. Quando isso acontecer, eu vou avisar para vocês e vou correr um pouquinho o vídeo, né? Vou acelerar um pouquinho o vídeo. Finalizou a instalação, clear de novo aqui. Vamos lá. Agora nós vamos efetivamente fazer a instalação do Corra, ou seja, nós vamos pegar e vamos trazer para o Linux o Corra. Então, a gente configurou lá no começo os repositórios para que ele possa fazer essa instalação. Então a gente faz uma instalação interna via o apt-get. Ele está agora perguntando para baixar, são 613 MB que ele tem que baixar, isso vai demorar um pouquinho, né? Então a gente vai começar o processo aí, ele vai começar a baixar, e depois que ele baixar, ele vai fazer a instalação. Se você utilizar as versões do Linux que eu sugeri aqui, né, é bem provável que você não tenha nenhum tipo de erro. Então, por isso que eu sugeri que vocês façam a formatação de uma máquina, comecem no Linux do zero, para que não tenha nenhum tipo de erro. Ótimo, então nós terminamos aqui. Dá para perceber aqui, ó, que ele fez a instalação da versão 19.05.06-1. Então, o release aí da versão 19.05. Tá joia? Bom, continuando aqui então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai instalar, vai ativar o npm do Apache, que é uma configuração do Apache necessária para o Corra funcionar. Nós vamos executar o comando. Na sequência, nós vamos corrigir aí, se tiver algum pacote quebrado, às vezes pode acontecer. Nós vamos executar esse comando. Ótimo, a gente não teve nenhum pacote removido. E aí,
Vou limpar a tela aqui para a gente poder fazer a configuração das portas de acesso ao Corra. Normalmente, né, do ponto de vista computacional, o acesso a um serviço web é pela porta 80, a gente não precisa digitar o número da porta. Então, nós vamos configurar o Corra aqui nas portas 8080 e 8888. 8080 vai ficar a parte administrativa e o 8888 vai ser para o OPAC. Então vão ser dois acessos diferenciados. Nós vamos pegar e vamos executar esse comando aqui para poder editar essas portas de configuração. Lembrando sempre que eu falei, o sudo é para a gente executar como administrador, o nano é o nosso editor de texto, e aqui é o comando, o arquivo, que é o corrasites.conf, que é o arquivo que nós vamos alterar. Entramos, nós vamos ver a informação aqui como ela está. Então a intraport está como 80, nós vamos mudar ela para 8080. E o opaque port nós vamos mudar ele para 8888. Para você sair aqui do editor, então no caso é um Ctrl X, vai perguntar se eu quero salvar ou não, sim ou não. Vou colocar aqui sim, né? E aí vou dar o Enter, ele vai ter salvo o meu arquivo. Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai habilitar o modo CGI e o modo Rewrite para o Apache. Então nós vamos lá, executar. Habilitar o modo CGI e vamos habilitar também a execução do Rewrite. Depois disso é necessário a gente restartar o serviço do Apache. A gente vai restartar o serviço do Apache. E aí agora a gente já tem o Apache configurado. Próximo passo, pessoal, é criar a instância de execução do Corra. Aqui é muito importante prestar atenção, por quê? Porque eu estou executando um comando que eu vou criar o banco de dados do Corra. E aqui eu estou usando a instância chamada meu Corra. Você pode usar o nome que você quiser, lembrando que depois nós vamos usar esse nome mais para baixo na sequência. Então, aqui a gente vai criar o banco de dados, né, chamado meu Corra. Então foi esse o nome que eu escolhi. Tá, então startando aí a instância do meu Corra. Nós vamos também instalar o idioma português, né, PTBR aí, para o Corra. Aparentemente ele vai dar uma mensagenzinha de erro, mas ele está funcionando, ok? Então, aparentemente está dizendo que está falho e tal, mas pode ficar tranquilo que ele está fazendo aí a instalação e puxando os arquivos em português. Bom, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar lá no Apache e dizer para o Apache que a gente vai esperar que ele fique escutando uma conexão, né, via 8080 e via 8888. Então, vou limpar a tela de novo aqui e vou mostrar para vocês o comando. Agora nós vamos configurar o Apache para receber a conexão. Aqui onde está o listing 80, nós vamos pedir para ele, escute também no 8080, que é onde está no modo administrativo do Corra, e escute também o 8888, que é onde está o meu OPAC. Mesmo esquema, nós estamos aqui no editor Nano, Ctrl X para fechar, vai pedir para salvar, eu vou dizer que sim, e Enter, salvei. Ok. Agora nós vamos restartar o Apache para que essas configurações entrem em vigor. Então, de novo, a gente restartou o Apache. Bom, agora a gente praticamente terminou a parte de configuração do software, né? O próximo passo agora é fazer realmente a instalação final dele, ou seja, nós vamos para a parte web agora. Para fazer isso, pessoal, algumas sugestões são importantes. Olha só, o ideal é que você digite isso aqui, ó, localhost 2.8080. Nós vamos acessar a parte administrativa. No meu caso aqui, eu não estou na própria máquina, eu estou acessando via uma outra máquina. Então eu preciso primeiro saber, qual será que é o IP dessa máquina que eu quero acessar? Dentro do Linux, né, se eu digitar esse comando ifconfig, eu descubro qual é a configuração dessa minha máquina. Então, eu vou acessar essa máquina, eu vou fazer um acesso a essa máquina, né, via ifconfig, para saber aqui qual que é o meu IP. O meu IP está aparecendo aqui, ó.
192.168.0.27. Essa máquina é uma máquina que está na minha rede, mas não é a máquina que eu estou trabalhando. A máquina Linux é uma outra máquina. Então é por esse endereço que eu vou acessar. Ou seja, eu vou no browser, eu já ter deixado aqui preparado, né? Eu vou no browser aqui e vou acessar esse endereço. 192.168.0.27, 2.80.80. E aí, ele vai acessar aqui. E olha só o que a gente tem. A gente tem a primeira tela do Corra, ou seja, a primeira tela de acesso à instalação definitiva do Corra. Aqui ele vai me pedir um usuário e uma senha. Mas como que eu descubro esse usuário e essa senha? Então, voltando lá, a gente tem como saber o usuário e a senha. Está aqui o comando para descobrir. Tá? Lembrando que aqui, para descobrir o usuário e a senha, olha só, eu tenho meu Corra aqui. Meu Corra foi a instância que eu usei para começar a instalação. Então, eu tenho que voltar a usar ela. Se você usou outro nome lá na sua instância, na hora de criar a sua instância no passo anterior, aqui, né, você vai ter que mudar também. Então, eu vou executar o comando e vou descobrir qual é o usuário que eu vou usar para instalar o meu Corra. Tá lá, ó. Tá aqui o usuário, ó. Corra, meu Corra. Certo? Então, vou copiar e vou colocar ele aqui, ó. Usuário. Ótimo. E a senha? A senha é o mesmo processo. Então, a gente tem aqui um outro comandinho para descobrir qual é a senha. A gente vai lá, dá um clique aqui de novo para não atrapalhar, né? E aí nós vamos executar o comando e vai aparecer aqui a senha, olha só. Essa é a minha senha. Perfeito. Vamos lá então, colocar essa senha lá e vamos ver agora fazer o login aqui. Ótimo, ele fez o login, já está me dizendo aqui qual é o idioma que eu quero instalar, lembrando que como eu instalei o PTBR já está disponível aqui. Antes de continuar, pessoal, eu quero voltar um detalhe no passo anterior, que é o seguinte. Caso em algum momento você queira saber de novo essa senha, bastava digitar esse comando aqui, ó, que é o corra pass wd meu corra. Então, se a gente viesse aqui e digitasse esse comando, a gente conseguiria encontrar a senha de novo. Está aqui a senha, ó. Tá? Então, tá aqui, ó, de novo para ser copiada se quiser. Beleza, vamos continuar o processo. Então, o processo agora é qual? Nós vamos escolher aqui o idioma português e vamos clicar para ele continuar. Ok, então ele vai começar a instalação do processo em idioma português. Então ele está dizendo aqui, ó, todos os módulos estão instalados, né, os módulos, as dependências que ele precisa para instalar o Corra estão prontas, e aí vamos para o próximo passo. Agora ele vai fazer o quê? A checagem do banco de dados. Então está fazendo a configuração. A configuração do banco de dados é essa daqui. Então já está tudo ok, clique para continuar. Na sequência, ele está dizendo, ó, fez uma conexão estabelecida, o banco de dados existe, o usuário tem privilégio. Então vamos lá, tudo certo para continuar a instalação e configuração. Vamos para o próximo passo. Ok, ele está dizendo o seguinte, ó, agora nós vamos preencher as tabelas com os dados padrões. Ótimo. Configurando aí o nosso banco de dados. Está criando a tabela e preenchendo lá com os dados que vem padrão já do Corra para que o sistema funcione. Esse é normalmente um passo um pouquinho mais demorado também quando ele está fazendo a configuração do banco de dados. Ótimo, eu adiantei um pouco o vídeo aqui. As tabelas das bases de dados já foram criadas, então vamos para o nosso próximo passo. Aqui pronto para fazer as configurações, próximo passo. Vai me perguntar se eu quero escolher para usar o formato Unimark ou Mark 21, eu vou escolher o Mark 21 e vou continuar. Aqui é uma parte bem legal, pessoal. Olha só, se você está começando a usar o software agora, então eu vou configurar aqui, ó, para ele colocar alguns dados opcionais, ou seja, esses dados opcionais são algumas informações que ele insere no nosso sistema como um exemplo. Se é a sua primeira vez usando o Corra, eu sugiro que você coloque esses dados aqui opcionais, né? Que ele deixe ele criar os exemplos para que você possa manipular o Corra pelas primeiras vezes. Se você já está instalando
uma outra vez, já sabe exatamente como funciona, quer instalar o sistema limpinho, aí você não marca nada. No meu caso aqui eu vou marcar para depois poder mostrar durante o curso essas informações aqui, são alguns exemplos que a gente tem. Então, ele vai fazer várias configurações, várias criações de usuário, já informações importantes para a gente depois continuar o curso. Eu vou mandar importar esses dados, então, dentro desse processo aqui de configuração. Ótimo. Então, agora ele está dizendo o seguinte, que ele já fez todas as instalações, todas as configurações do banco de dados, que já está ok. Então, que a configuração básica, a instalação básica está concluída. Ótimo, a gente conseguiu fazer a configuração. Parabéns, instalação completa. O que ele vai fazer agora? Agora ele vai levar a gente para a página inicial do Corra. A gente poder fazer o primeiro processo que a gente vai ter que fazer no Corra. E o primeiro processo é o quê? É justamente a criação de um usuário administrador. Tá? Então eu vou colocar eu mesmo aqui como usuário administrador. Ok? Número de carteirinha, eu vou colocar um 9999 aqui. Como ele já criou uma biblioteca de exemplo aqui, Centerview, eu vou deixar nessa e vou deixar aqui como Bird. Bird é quem faz parte da administração da biblioteca. E aqui ele quer saber qual é a minha conta de administrador. Então, aqui no caso, a minha conta, eu vou usar o admin. E vou colocar uma senha aqui. Lembrando que ele tem um esquema aí, né, de obrigatoriedade da senha. Então, você tem que seguir essa obrigatoriedade da senha. E aí eu criei, então, esse usuário administrador é que vai depois servir como administrador para eu acessar o sistema. Essa senha que você está colocando agora, ela é muito importante. Anote ela, porque é com ela que você vai fazer todos os acessos ao sistema posteriormente. Na sequência, o que ele faz? Ele está me pedindo para fazer as primeiras regras de circulação. Então isso pode ser alterado depois, mas ele está me pedindo aqui qual a biblioteca, está dizendo que é para todos os usuários, está dizendo assim, ó, quantos livros você pode renovar, quantos dias você pode ficar, enfim. Isso você pode mudar tudo depois na parte de circulação, nós vamos falar sobre isso. Então nós vamos deixar o padrão aqui, vamos colocar um enviar. E aí, parabéns, você terminou, está pronto para usar o Corra. Vamos startar o uso então. Legal. Chegamos na página principal. Lembrando que para acessar aqui, pessoal, ó, é aquele enderecinho do começo, 192.168.027, no meu caso aqui, que é o meu endereço IP, e aí a gente faz o uso desse endereço, e a senha é essa que a gente acabou de cadastrar, admin. E aí, vamos fazer o login. Ótimo! A gente entrou, então, aí na parte já entrou no software, o software está instalado, pronto para ser utilizado. Bom, agora, como eu tinha prometido também, parte de configuração, o que nós vamos fazer de configuração aqui? Nós vamos só mostrar como transformar, como configurar o idioma. Então, para isso, nós vamos entrar aqui em Corra Administration. Dentro do Corra Administration, vamos entrar aqui em Global System Preference. Aqui a gente tem, no menuzinho do lado esquerdo aqui, ó, essa opção aqui é a opção que trata de idioma. Então, nós vamos clicar nela. E aí a gente tem o quê? A gente tem que selecionar aqui para usar o idioma português, tanto no Language quanto no Opaque Language. Eu posso deixar os dois se eu quiser. Se eu colocar os dois aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai perceber que embaixo do lado esquerdo, quando a gente estiver usando o software, vai estar os dois disponíveis. Então você pode deixar só o português, tira o inglês. Eu vou deixar os dois para poder mostrar isso aqui como que funciona. A hora que a gente salvar, foram salvas as preferências. Se eu voltar aqui para a administração do Corra, para a tela geral, vocês vão ver que aqui a gente já está com tudo configurado, tudo transferido para português, né? Tudo traduzido para português. Se eu quiser vir no inglês, aqui embaixo, como eu falei, ó, do lado esquerdo, você tem aqui, de novo, voltando para o inglês, e vai voltar, clicou, ele volta para o inglês, e clicando no português, ele volta para o português. Isso em qualquer fase de uso do sistema, tá ok? Bom, a gente finaliza então assim essa aula de instalação e configuração do Corra. Todos os links vão estar disponíveis aqui embaixo. Espero que tenham gostado. Espero vocês para as próximas aulas.
Quem está gostando aí, clica no curtir aí, porque se você clica no curtir, mais gente vai receber esse vídeo, beleza? Muito obrigado e até lá!